O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, acusou a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser uma seita. Isso gerou muita repercussão e polêmica no ambiente da internet. Inclusive, o Dr. Rodrigo Silva respondeu a essa fala. É sobre isso que nós vamos falar aqui logo após a vinheta. Olá, meus amigos, satisfação ter vocês novamente aqui comigo, Jefferson aqui. Este é o canal Justificados e aqui você pode aprender um pouco mais sobre Deus e sobre os assuntos relacionados ao mundo cristão. O pastor André Valadão acusou a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser uma seita e ele foi respondido por Rodrigo Silva e outros adventistas também, outros teólogos adventistas, e também teve outros pastores do meio evangélico que se posicionaram, alguns a favor e outros contra a fala do André Valadão. E neste vídeo aqui eu quero fazer uma análise pessoal sobre essa situação. Houve aí uma resposta do Rodrigo Silva, que é um adventista e arqueólogo muito conhecido, muito respeitado. Eu vou até estar deixando aqui na descrição o link do vídeo do Rodrigo Silva para vocês estarem conferindo. Mas eu quero dar minha opinião pessoal sobre isso, porque esse é um assunto que faz parte da minha vida também. Então eu queria trazer para esse ambiente aqui. Talvez você acompanhe o canal Justificados há algum tempo e você não me conhece muito. Eu sou um cristão, eu não sou adventista, eu sou hoje um cristão batista, estou numa igreja batista, mas eu fui criado num ambiente pentecostal, fui criado na Igreja Assembleia de Deus, lá foi onde eu cresci, foi lá onde eu aprendi muito da palavra de Deus, aprendi muitas coisas boas, outras coisas hoje eu considero que não eram tão boas assim, ou eram no mínimo equivocadas, e eu saí de lá, segui meu caminho e hoje eu estou na Igreja Batista. Não considero a Assembleia uma igreja perfeita. Na verdade, eu considero a Assembleia uma igreja com muitos erros, mas eu não a pejorativizo como seita, esse termo que a galera coloca aí em algumas igrejas. Então a pergunta do vídeo é: a Igreja Adventista é uma seita? Que esse é o nosso assunto aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é seita. A palavra seita, em sua origem semântica, ela não tem conotação pejorativa. A palavra seita, ela vem do grego secta, que significa separado, um grupo separado, escondido, partido, tomar partido. Então fala de tipo uma facção religiosa, uma corrente de pensamento religiosa. Esse era o sentido de seita inicialmente, da palavra seita. Tanto que você vê na Bíblia, onde a Bíblia fala, por exemplo, da seita dos fariseus, a seita dos saduceus, ou seja, está falando ali do grupo religioso, do grupo de pensamento dos saduceus, por exemplo, que era diferente dos fariseus. Com o tempo, essa palavra veio tomando uma conotação negativa, pejorativa. Na própria Bíblia a gente vê os cristãos que inicialmente foram chamados de seita por aqueles que os perseguiam. Então esse caminho, que é o caminho de Cristo, que foi chamado de seita, já no sentido pejorativo da palavra. Hoje em dia, muitos apologetas usam a palavra seita se referindo a certos grupos, mas como um rótulo apologético do que necessariamente por algo que realmente faça sentido. Porque o termo, como eu já expliquei, ele em si não significa algo ruim, mas ele tem uma conotação negativa, um sentido pesado, e um apologeta hoje, quando ele chama um grupo religioso de seita, ele está dizendo: olha, fique longe desse povo aqui, porque esse povo aqui é um grupo sectário, herético, separado, com práticas estranhas. Aí. Basicamente é isso que eles querem dizer. Acontece que no caso do adventismo específico, no meu entender, depois de eu próprio pesquisar, depois de eu próprio estudar as visões, as bases teológicas desse movimento, etc., eu próprio cheguei à conclusão que muito do que se fala do adventismo no meio evangélico em geral é mais birra do que qualquer outra coisa. Quando um apologeta chama a Igreja Adventista de seita, ele está mais querendo economizar argumentos para debater do que necessariamente refutar as doutrinas, as ideias dessa denominação. De fato, tem ideias e doutrinas divergentes. A maioria delas são as essenciais, batem com a do cristianismo histórico. A divindade de Jesus, a trindade, a salvação pela graça, a volta de Jesus, o batismo, a perdição dos ímpios, a salvação dos justos, sendo que tem uma pequena diferença aí no que se refere ao destino dos ímpios. Mas isso é assunto para outro momento, não vou entrar em detalhes aqui. Mas as doutrinas principais, aquelas que são caras ao cristianismo, são as mesmas, mas o adventismo tem algumas doutrinas a mais e que a maioria do povo evangélico considera estranha, considera essas doutrinas estranhas. E por que isso acontece? Por muito tempo, o meio evangélico, e eu já notei isso há muito tempo, sempre teve uma síndrome de donos da verdade.
Se isso acontecia no ambiente católico antes da Reforma, não pense você que isso terminou pós-Reforma. A Reforma Protestante, ela não fez uma reforma de fato tal qual deveria ser feita. Ela teve sim suas benesses, teve grandes benefícios para a igreja, porém, ela não foi perfeita. E uma das coisas que veio com a Reforma Protestante foi justamente o sentimento de donos da verdade. A herança dos reformadores, os evangélicos, passaram a ter. Tanto é que dificilmente um evangélico aceita ser contrariado. Falando isso, eu não estou falando de todo mundo, não estou generalizando. Mas eu estou dizendo pelo menos aí que a maioria é a regra e não a exceção. A regra é que, no geral, o evangélico não gosta de ser contrariado, não gosta de pensamentos que são divergentes do dele. Então, mesmo que você tenha um pensamento bíblico bem embasado, que faça sentido, que você explique na Bíblia e aquilo bata, aquilo faça sentido dentro do contexto que está sendo explicado, se contrariar alguma doutrina que um determinado evangélico, seja ele de qual grupo religioso for, se contrariar alguma doutrina dele, ele te taxa como herege, sectário, coisas do tipo. Isso é um sintoma muito ruim. Eu gostaria que o ambiente evangélico brasileiro fosse diferente. Há um programa muito bom que é da HIT TV, a HIT é da Igreja Internacional da Graça, é o programa Vejam Só, onde há debates entre diferentes visões, calvinistas contra arminianos, cessacionistas contra continuistas, etc. E sempre tem um lado que se sobressai, tem um lado ali que tem os argumentos muito bons, e também há debates em que os dois também trazem argumentos muito, muito bons, de modo que fica difícil você decidir qual foi mais coerente. E eu já ouvi falar, eu já assisti debates de adventistas de adventistas e outros evangélicos nesse programa, e eu já ouvi dizer que depois certas pessoas pediram para que os evangélicos não assistissem o Vejam Só, justamente porque eles estavam abrindo espaço para os adventistas, que, nota de rodapé importante aqui, nesse programa eles dão show. Suas explicações são coerentes, no geral, não concordo com tudo, mas no geral são explicações coerentes, e que vence a maioria das acusações, das falsas acusações que muitos evangélicos fazem. Tal foi a minha surpresa ao começar a pesquisar sobre os adventistas, porque eu fui criado com essa ideia de adventismo não aceita, é uma religião que não vem de Deus e tal, e tinha várias acusações, as quais eu fui descobrindo com minha própria pesquisa, que havia muitas distorções e muitas descontextualizações. Com o tempo eu fui percebendo que de fato era assim. As acusações assim que mais pesam hoje, que eu vejo algumas pessoas falar, adventista se acha que a igreja é verdadeira, que é a única igreja. Não é bem por aí. Dentro da teologia adventista existe um conceito de tensão escatológica. Eu vou tentar explicar isso para você, para ver se você entende bem. Na verdade, eu vou dar um exemplo de fora. Os pentecostais, por exemplo, acreditam que a profecia que falava sobre o fim dos tempos, profetizar, falar em línguas, etc., se referia a eles, que lá em 1910, 1911, começou esse movimento, e eles acreditam que aquilo ali foi um cumprimento profético bíblico real na sua geração. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus se considera uma igreja fundada a mando do próprio Deus, quando Deus teria entregue uma profecia a Daniel Berg e Gunnar Wingren para virem aqui para o Brasil, num lugar chamado Pará, e fundar esta igreja. A questão é que ninguém considera, pode ser quem tenha quem considere, mas no geral, mesmo as igrejas protestantes históricas, como a presbiteriana, por exemplo, não considera o pentecostalismo clássico uma seita, mesmo com essas histórias. Mas aí vem uma Ellen White da vida, e alguns reconhecem nela um determinado dom profético, como uma profetisa que teve visões e revelações que valem para esse movimento aí, e a galera a taxam de seita e coisa do diabo, etc. Mas voltando, esse conceito que eu estava explicando da igreja adventista é uma tensão escatológica em que eles acreditam que no final dos tempos eles têm uma mensagem especial para a igreja, e que essa mensagem no final dos tempos vai ser amplamente conhecida e reconhecida por aqueles que são de Deus, de modo que não haverá dúvida nenhuma. E quem estiver do lado certo, quem estiver do lado da doutrina correta, que no entendimento deles é a deles, e eu acho que toda e qualquer igreja pensa assim a respeito de sua doutrina, senão não faria sentido de ser nenhuma igreja existir, se ela prega uma coisa e acha que aquilo ali tanto faz. Então eles acham que quem estiver do lado correto é que vai estar de fato do lado de Deus.
Mas eles não consideram, por exemplo, agora que as igrejas evangélicas são do diabo. Eles consideram que nessas igrejas, que nesses ambientes, a maioria dos salvos está nelas. E também eles consideram que dentro do ambiente religioso deles próprios, há muitos perdidos, pois não vivem de acordo com aquilo que eles entendem ser a verdade. Isso é aplicável a qualquer grupo religioso. Qualquer grupo religioso entende que a sua mensagem é verdadeira. E mesmo que alguém lá fora não entenda essa mensagem, o ideal seria que entendesse. E que se vier a entender assim e não se converter a esse modo, depois de entender que é assim, essa pessoa não está salva. Pelo menos as igrejas coerentes pensam assim, né? Eu não sei se eu me fiz bem entendido, estou disponível aqui para explicar isso nos comentários depois, se necessário. Mas basicamente é isso. É um grupo religioso que apenas está sendo coerente com o que eles entendem da Bíblia. Podem estar errados? Podem. Outros também podem estar. Agora, eu acho que ninguém tem aqui uma procuração de Deus para dizer qual interpretação da Bíblia está errada ou não. Claro que tem certas interpretações que são claras, não tem para onde correr. Mas tem coisas que são questionáveis, são discutíveis. E muitos no meio evangélico, muitas dessas igrejas históricas principalmente, elas às vezes têm uma atitude de como se elas tivessem procuração de Deus. E ela diz, se essa doutrina aqui tal não tiver de acordo com o que a gente pensa, isso é uma heresia, é anátema e a gente não quer nem discutir. E isso eu acho absurdo e ridículo. E eu desencorajo você que segue o canal Justificados a agir assim. Eu cresci, evoluí mentalmente na minha jornada cristã, amadureci, e eu não tenho tempo para essas idiotices de ficar acusando essas igreja A, igreja B, igreja C de seita. Eu acredito que as igrejas têm mais ou menos pureza, né, ou não. Algumas são mais falhas, outras mais acriançadas, mais louquinhas, mas elas estão procurando aí, com seus defeitos e fraquezas, se achegar a Deus. Na verdade, Deus, em seu amor e sua misericórdia, se achegam a elas, aqueles sinceros que estão lá dentro e procuram viver a sua vontade. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu teria muito mais a dizer, mas o vídeo ficaria muito longo. Eu vou parar por aqui. A minha opinião é essa. Eu espero que, se você tivesse ofendido com isso, que você não leve isso para o seu coração. É uma opinião minha. Deixe a sua também nos comentários. Com respeito, com amor, vamos dialogar sobre isso. Com respeito e muito carinho, tá bom? Também tenho amigos adventistas. Tenho um tio muito querido também que é adventista. E assim eu mando um abraço para os meus irmãos adventistas, tá? Eles são meus irmãos. E que vocês fiquem com Deus e aprendam a discordar em amor e com respeito, sabendo que nós estamos no mesmo caminho, em busca do único Deus verdadeiro, que a todos nós formou e que nos ama, que morreu por nós, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero você no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.